O seu medo era falar inglês? Não era, não é, né? Calma, você vai conseguir. Fica calma, porque eu também não sabia falar nada. Eu só sabia falar hi e love. Hi, love. Bye. E foi assim que eu fui. Eu simplesmente me joguei. E aí eu passei por vários perrengues quando eu cheguei por lá. Claro, eu não sabia pedir um ônibus, eu não sabia como chegar no ônibus, eu olhava no Google, só que eu não sabia fazer direito. Uma coisa é você perder um ônibus aqui, outra coisa é você perder lá. E quando você perde um ônibus lá, é muito difícil para você conseguir se comunicar, você conseguir perguntar para as pessoas, conseguir entender as instruções das pessoas. Então, as simples coisas ficam muito difíceis. Isso é no começo. Depois você vai aprendendo muito. Você aprende com as pessoas da rua, você aprende o seu dia a dia, o básico, e vai indo. Teve uma vez que eu fui numa lanchonete, eu falei, eu vou pedir só uma coca. Uma coca não tem erro, é Coke. E aí eu fui pedir, eu quero uma coca, eu falei Coke, e aí ela perguntou se eu queria de garrafa ou de lata. E eu não sabia o que era. E aí ela falou, can or borrow? E eu não sabia. E aí eu chutei, can. Aí ela pegou e falou, pode pegar ali. Aí eu olhei, tinha tudo, eu não sabia o que era. Aí eu falei, bom, eu vou chutar, pus a mãozinha assim, ela, yes. Aí eu, então tá. Aí fui, peguei e deu tudo certo. Então assim, você vai aprender muito no dia a dia. Lógico que a escola é extremamente importante para você aprender, porque você se desenvolve mais. Mas o que é muito importante também é seu dia a dia, você se comunicar com as pessoas, você conversar, você não ficar só no seu WhatsApp com seus amigos do Brasil. Pesquisa coisas de lá, se interessa sobre a cultura. É muito legal a gente conhecer a cultura de outro país, como que eles comem, como que eles saem, os horários que eles fazem. Eu fazia muito isso, eu estudava de manhã e aí eu estudava só até meio-dia. No começo eu não trabalhava, não fazia nada. E eu falei, eu não vou ficar em casa conversando com os meus amigos no WhatsApp ou ficar vendo vídeos daqui, entendeu? Eu queria aprender, porque eu não sabia falar nada mesmo. E aí eu fui e aprendi. Aí eu ia pra praia sozinha, eu pegava minha bicicleta, eu comprei minha bicicleta sozinha, eu comprei um carro sozinha, eu ia pra escola sozinha, eu peguei ônibus sozinha, eu fiz tudo sozinha, não sabendo falar nada. Então, um dos pontos muito bons da Califórnia é que as pessoas têm muita paciência, eles vão te entender porque tem muito turista. E eles já estão acostumados, então eu chegava pra pessoa, por exemplo, e falava Hi, I don't speak English. Então aquilo já saía de mim, entendeu? Se eu errar alguma coisa, a pessoa vai entender, porque eu não sei falar. E eles estão muito dispostos a falar com você, então não tem muito erro, assim. E uma outra coisa boa da Califórnia é que tem muito latino, muito mexicano, muito porto-riquenho, muito colombiano, e eles falam espanhol. Então, pra gente, acaba facilitando bastante pra entender. Então, se eu não conseguia falar alguma coisa, eu falava em espanhol, tentava meter um portunhol lá no meio pra ver se rolava. E aconteceu. E aí eu ia pegando no dia a dia certas palavras que eu não errava mais, as pessoas tinham paciência de me explicar. Pessoas assim, da rua, que eu não conhecia, paravam e vinham conversar comigo. As pessoas lá têm muito esse costume também. Eu pegava a bicicleta, ia pra praia, sentava, sempre passava alguém e ficava conversando comigo. E aí conversava, e aí eu falava que eu não sabia falar, e a pessoa falava, não tem problema, conversa comigo. E aí eu me desenvolvia, aprendia novas palavras, o seu vocabulário, gírias, formas, expressões. Isso você aprende com o dia a dia. Não vai ter escola que vai te explicar isso, entendeu? Expressões, dia a dia, como eles se comportam, o que eles comem, esses costumes. E é muito importante isso. Eu demorei bastante pra entender isso e eu sofri muito. Por isso que eu tô falando pra vocês, porque no começo eu queria muito também ficar falando só com brasileiro, só falando em espanhol. E isso chega uma hora que é ruim pra você, porque você precisa se desenvolver. Uma hora você vai ter que falar, você vai ter que se virar, entendeu? Então, por exemplo, quando fazia uns 3 meses que eu tava lá, eu já sabia falar mais do que quando eu cheguei, mas eu não sabia falar tudo, não sabia falar quase nada. E eu aluguei um carro porque eu ia buscar um amigo meu. E aí eu aluguei o carro e o pneu furou no meio da marginal, eu sozinha. E de madrugada eu ia pra uma balada, então eu tava totalmente avulsa. E eu com as manias do Brasil de, ai meu Deus, alguém vai me assaltar, vão me pegar. Fiquei super tensa, não conseguia falar nada, não conseguia ligar. Eu tinha seguro no carro, mas eu não conseguia falar no seguro do carro o que tinha acontecido. E aí eu liguei pro meu amigo que era brasileiro, aí ele falou, cara, não tenho o que eu fazer, eu não posso te buscar agora, se vira. E aí eu pedi uma pessoa na rua, eu falei, por favor, me ajuda, eu não sei falar inglês. Meu pneu furou, eu sabia falar isso,
E aí eu mostrava assim, apontava. E o cara ficou 50 minutos lá comigo. Ele me ajudou, isso de madrugada. Esperou comigo, chamou o cara do seguro pra mim, explicou pra ele o que tava acontecendo. O cara foi, trocou pra mim o pneu e eu fui pra casa e eu aprendi. Eu conheci uma nova pessoa, depois a gente trocou mensagem e aí depois a gente ficou amigo e foi muito legal. Essa comunicação, essa diferença, essa cultura, você conheceu, o cara era árabe. E aí também ele falava muito bem, mas ele tinha o sotaque. E aí ele me explicou também algumas coisas. Então, todas essas coisas que foram passando no meu dia a dia foram muito importantes pra eu aprender. E você aprende muito rápido, você pega muito rápido. Tem muitas coisas, muitas expressões que eu não sei explicar em português, eu simplesmente sei como que é. Porque eu aprendi lá, eu não sei qual que é a tradução, eu sei o que significa, mas eu não sei a tradução direito. E isso é muito bom pra gente. É mais do que aprender a falar inglês, sair com algum diploma. Lógico que isso é muito importante. É isso, é você aprender, você a se virar no dia a dia, você não ter a sua manha, você conseguir. Cada dia você pensa demais, você gasta muito a sua mente, mas é muito bom, é muito gostoso. A cada dia que eu vivi lá, era um dia assim, que eu falava, pronto, passei mais um dia, pronto, eu consegui fazer mais isso. Hoje, quebrou meu carro, eu consegui resolver. Hoje eu pedi uma comida e não veio errado. E aí você vai sentindo essa evolução, você vai melhorando como pessoa também, entendeu? Então é muito importante. E assim, se joga, fala errado mesmo, as pessoas vão entender, elas vão te ajudar, elas vão rir que você tá falando errado, mas tá tudo certo, tá tudo bem. É muito legal essa diferença de cultura e que infelizmente, a gente não tem muito aqui no Brasil. A gente só tem esse contato com o brasileiro. Quando você vai lá e você vê de todas as culturas, você vê de tudo e cada um com as suas diferenças. Isso é incrível, assim, é uma experiência que não tem como falar. Então, sem medo de falar inglês, sem medo de se jogar, sem medo de ir atrás das suas coisas, de fazer as suas coisas lá, porque é isso que vai te engrandecer. Então, é isso, essa é a minha dica. Não tenha medo de nada, não tenha medo de abandonar seu emprego, não tenha medo de fazer as coisas, faz o que seu coração sente, assim, o que você tem vontade. E tudo vai dar certo. É uma experiência que não tem diploma que prove isso pra você, não tem nada que prove a não ser a sua experiência, o seu conhecer das coisas, você falar com as pessoas e conseguir sair de lá e falar com qualquer pessoa do mundo que todo mundo vai te entender. Isso não tem dinheiro, não tem nada, não tem uma faculdade, não tem um diploma, não tem um emprego que pague. Então, essa é a minha dica pra vocês. Ó, falei bastante, não falei? E aí, gostaram da dica de hoje? Espero que sim. Espero que eu tenha conseguido acalmar o coração de vocês e que vocês simplesmente se joguem e vão, porque a experiência é incrível. Se vocês querem saber mais dicas, saber mais sobre o laço, eu tenho muito mais ainda pra falar pra vocês. Espero que vocês gostem. Um beijo, tchau. Baixei muito rápido a cabeça. Se inscreve no meu canal. Pronto. Chega de me filmar. 'Cause we're